Oi, turma, tudo bem? Bom dia. Seguinte, vamos dar continuidade na aula passada, tá? Trabalhando Roma ainda, mas vamos trabalhar a ideia de concentração, ou melhor, vamos reformular essa ideia aí. Vamos trabalhar um dos maiores museus a céu aberto, né, que fica ali em Pompeia, tá? Na verdade, assim, são duas regiões ali, são duas cidades, né, que entram com essas características romanas e uma das maiores concentrações de arte, né? Ela foi, né, soterrada, a gente sabe muito bem, pelo vulcão Vesúvio, né, que entrou em erupção ali, ó, 79 depois de Cristo. Na verdade, naquela época, eu vou depois ler um pouquinho a história ali para vocês, mas naquela época eles não acreditavam, né, dizem, né, a gente não sabe ao certo se isso é verdade ou não, né? Eles não acreditavam que ali havia um vulcão tão forte, com uma magnitude muito alta como o vulcão Vesúvio, né? Depois do acontecido ali que eles tiveram, né, aqueles que sobraram, digamos assim, que tiveram noção do que era capaz aquele vulcão, né? Naquela época, lá, quando o vulcão ele entrou em erupção, antes ali dele entrar, ele sempre tinha tremores, né? Ele estava dando já ideia de que algo iria acontecer, mas ninguém imaginava que isso, né, podia vir à tona ali, forte do jeito que veio. Ele ficou 2 dias, né, em atividade, né, sabendo que não foi a lava que soterrou a cidade, e sim foram as cinzas, né, que ele expeliu, né, do vulcão ali que fez que cobriu toda a cidade, tá? Isso é uma imagem aérea ali de como que é o vulcão, e vocês percebem que há cidades ali bem próximas a esse vulcão, tá? E um detalhe bem grande é que esse vulcão, ele tá ainda em ativa, né, e qualquer momento ele pode, né, expressar-se novamente, digamos assim. Então, ali, a Pompeia está situada ao sul de Nápoles, na região, aqui, ó, da Campania italiana. A cidade, junto à sua vizinha Herculano, no ano de 79 d.C., foi destruída e soterrada por cinzas vulcânicas e pedras pómenes durante a grande erupção do vulcão Vesúvio. Um detalhe: a cidade de Pompeia e Herculano eram cidades de veraneio, então elas eram cidades muito ricas. Se elas eram cidades muito ricas, quer dizer que a maior concentração de arte estariam ali, né? Também há outras ideias que eu vou falar mais lá para frente sobre a questão das pinturas. A pintura feita em paredes, né, em pintura murais, também simbolizava esse grau de dinheiro, digamos assim, das pessoas, tá? A sua população era estimada em cerca de 11 mil pessoas, porém sabe-se que a maior parte conseguiu escapar a tempo do desastre. E aquelas que morreram, que ficaram, elas foram soterradas sobre toneladas de cinzas vulcânicas. Aqui seria uma imagem que representa uma pintura em aquarela de um artista desconhecido. Ele pintou ali, fez uma referência a relatos de como que seria a cidade de Pompeia, tá? Essa outra imagem aqui representa as lavas, mas a gente sabe muito bem que não foi lava que desceu na cidade, que soterrou a cidade, tá? Mas só essa ilustração para vocês verem ali ele entrando em atividade. A destruição foi narrada na carta de Plínio, o jovem, que viu a erupção a uma distância segura e descreveu a morte do seu tio Plínio o Velho, célebre historiador e almirante da frota romana, que morreu intoxicado durante o resgate de cidadãos. Então, conta a história que Plínio o Velho é aquele que tentou ali ajudar a cidade. No momento que ele tenta ajudar as pessoas a sair, a deixar a cidade, ele acaba também sendo intoxicado, né? Porque, assim, ele solta gases tóxicos, né? Ele soltou gases tóxicos, fazendo com que as pessoas ali ficassem, né, desmaiassem, digamos assim, e se intoxicassem e morressem com essa inalação do gás, tá? Não, né, também, claro que quando o vulcão ele começou a entrar em atividade, ele começa a expelir ali pedras, né? Também com com as pedras ali caindo e tal, poderia ter sido atingido, mas há relatos de que essas pessoas, elas morreram pela inalação dos gases tóxicos, tá? As escavações arqueológicas evidenciaram a erupção do ano de 79, porém outras escavações mais profundas expõem camadas mais antigas que remontam à época em que a cidade foi fundada, tá? Os detalhes da vida cotidiana preservados vão desde as ruas da cidade, dos templos, mercados, residências, aquedutos, banhos, casas de gladiadores. Banho seria casa de banho, tá?
casas de gladiadores, teatros e os anfiteatros, tá? Então, para vocês terem uma noção, ó, tudo isso aqui ainda né, eles estão realizando ainda, a Pompeia ela virou um sítio arqueológico, né? Que eles estão escavando e estão tirando arte, estão vendo que há, né, mais indícios artísticos ali soterrados, né? Além das grandes estruturas, é possível contemplar detalhes, né, acabamentos arquitetônicos. Olha aqui, ó, uma abóbada, não é de areia, essa aqui é uma abóbada, né? Então, ainda eles estão escavando e estão vendo que existem muitos detalhes, que eles tinham essa preocupação, né, com as colunas, né, que a gente já vai ver umas imagens lá para frente, então com esse acabamento arquitetônico, tá? E ali, ó, grande parte das obras, né, da arte original ali mais valiosas foram transferidas para o Museu Nacional em Nápoles, tá? Depois que as grossas camadas de cinza cobriram Pompeia, ela foi abandonada e foi esquecida. Só que no intervalo aí desse tempo todo aí que passou, ela foi encontrada, digamos assim, 3 vezes, tá? Em 1599, os primeiros vestígios foram encontrados quando um canal subterrâneo foi escavado para desviar as águas do rio Sarno, revelando paredes cobertas com pinturas e inscrições. Mas aí, né, vamos ver o que aconteceu aqui. O arquiteto Domênico Fontana foi chamado e se revelou mais alguns afrescos, mas em seguida cobriu-se de novo. Por quê? Tinha um conteúdo sexual muito forte, né? Há relatos, há vestígios de que os primeiros prostíbulos, por exemplo, eles foram, né, realizados, né, lá na Roma Antiga. Então, lembra que eu disse lá no início para vocês que eles mediam a questão do dinheiro, daquele povo mais rico, digamos assim, com pinturas, e eram pinturas relacionadas a esse ato sexual aí, tá? Então, naquele período, quando eles começam a encontrar, eles vê que o conteúdo ali não é muito bom e é inapropriado para época, digamos assim, o moralismo da época, né? A gente sabe ali 1500 é por volta ali da Idade Moderna, né? Então aquele período ali não concebeu muito bem, então eles acharam por melhor deixar quieto aquele lugar ali, tá? Novamente, lá em 1738, iniciaram as escavações de Herculano e 10 anos depois a de Pompeia, tá? E atualmente ali, ó, ela é considerada, né, um patrimônio mundial da Unesco. A cidade escavada está em possibilidade de estudar um instantâneo da vida romana do século I, congelado no tempo, que foi soterrado no dia 24 de agosto de 79. Tinha um sistema complexo de águas, anfiteatro, tinha os teatros, os ginásios, termas e muralhas com 7 portas ao longo do seu perímetro. Então, todas as imagens aqui é que foram escavadas, para vocês terem todas essas imagens, não, todas essas construções aqui, né, que tá em imagens, elas foram escavadas e foram redescobertas ali nesse período, agora nessa última escavação deles, tá? O sítio arqueológico de Pompeia está sob constante ameaça devido à deterioração causada pela exposição de elementos naturais. Como ela está exposta ao tempo, então ela sofre essas alterações, porque ela está exposta à chuva, né, a ventos e assim por diante. E aos milhões de visitantes a cada ano e aos danos potenciais das atividades sísmicas e vulcânicas, porque ainda ela está próxima ao vulcão Vesúvio. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui, ó. Então ela está muito próxima ainda ao vulcão. Então vocês imaginem, tudo isso que vocês estão vendo, ela estava embaixo, soterrada. Né? É incrível. Então, é uma cidade que é um dos maiores museus, para vocês serem museus a céu aberto. Então, estão vendo aqui o tanto que eles escavaram para encontrar essa cidade embaixo aí, ó. Estão vendo aqui? Embaixo da terra, né? Terra não, das cinzas vulcânicas, né? Então, além disso, eles vão encontrar vestígios, tanto na pintura quanto, digamos, na escultura, né, que vocês já vão ver como que era a escultura, e também a arte de fazer os seus vasos ali, né, a modelagem no caso, tá? Então, olha, ó, escavações de corpos mumificados em Pompeia, o registro 5 de maio de 1961, né, eles vão revelar um grande sítio arqueológico e vão encontrar pessoas. E essas pessoas ali, né, digamos assim, claro que o que vocês vão ver agora, elas não são, digamos, dessa forma que eles encontraram,
né, ou um arqueólogo lá, ele vai descobrir, vai fazer uma técnica de gesso, ele vai moldar no gesso a escultura, na escultura não, as pessoas ali, né, ele vai injetar gesso, e esse gesso ele vai percorrendo ali aqueles espaços que ele não tem, digamos, parte do osso, né, então ele vai preencher, formando assim, né, a forma, né, da pessoa. Então, elas são uma das maiores ali formas de esculturas, né, encontradas em Pompeia, de pessoas que não conseguiram escapar do vulcão Vesúvio. Também animais, tá? Animais foram encontrados, né, que eles também fizeram essa técnica do preenchimento aí, tá? Mas seria isso, turma. Aqui tá a foto, a imagem do vulcão hoje. E a aula, então, ela seria voltada a essa ideia. Façam um registro no caderno de vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijos!